Esse ano foi muito difícil para a torcida São Paulina e para nós, torcedores do São Paulo. São Paulo foi eliminado de várias competições, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e acumula fracasso ano após ano. Diretoria fazendo mau investimento e o clube esse ano foi vítima da torcida muitas das vezes. Por isso a gente vê sinceramente como que o São Paulo caiu de produção e como que o São Paulo não consegue voltar aos dias de glórias que tanto tinha na época que ganhava Libertadores e Mundiais. Pessoal, infelizmente essa é a dura e hipotética realidade. Há quase 11 anos, mais ou menos, 11 ou 12 anos, o São Paulo não conquista um título de verdade. Eu não estou falando da Sul-Americana de 2012, não. Estou falando de um título importante realmente, não é um título paulista, um título de Libertadores, um título mundial. Infelizmente o São Paulo não consegue repetir isso e vem acumulando ano após ano de fracasso. E o pior, trocando de técnico a cada 6 meses, velho, por causa de problemas com diretoria, de problemas com jogadores, e isso acaba afetando exclusivamente os copos do tricolor, porque ano após ano o São Paulo vem investindo pesado em busca de jogadores e gasta milhões e milhões para trazer craques, para voltar a trazer jogadores que um dia fizeram sucesso pela Europa e também que fizeram sucesso pelo clube do São Paulo e que conseguiram ganhar títulos aí pelo mundo e conseguirem trazer essa energia para o São Paulo voltar a ser o soberano e voltar a seus dias de glórias. Então hoje eu fiz um vídeo especialmente diferente aqui para vocês, um vídeo falando sobre as quatro contratações mais caras que o São Paulo fez esse ano em 2019. Então se você já gostou do tema desse vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo aí pra geral, beleza? E aqui na minha primeira lista aqui, eu coloco aqui pra vocês Pablo. É isso, exatamente, Pablo, jogador que era do Atlético Paranaense. Ele marcou 18 gols em 51 jogos no Atlético Paranaense e também do Atlético Paranaense, que também, né, disputou o jogo, a Sul-Americana, e que foi campeão da Sul-Americana no passado. Pablo foi um jogador aí muito importante para o Atlético Paranaense e que despertou o interesse do time do São Paulo, que naquela época não tinha exatamente nenhum centroavante para poder. O São Paulo estava sentindo esse peso de um atacante de verdade, porque para mim o único centroavante que a gente teve de fato foi Luiz Fabiano, que marcou muitos gols, embora aí meia parte da torcida aí não gosta muito dele. Eu curti muito o futebol do Luiz Fabiano, mas até então o São Paulo não tinha um centroavante, cara. Então a diretoria investiu pesado para contratar o Pablo e o São Paulo pagou exatos 7 milhões de euros, que seriam avaliados em mais ou menos 31,1 milhão de reais, mano. São Paulo gastou muito, São Paulo gastou pra caramba com esse jogador, e é um jogador que infelizmente esse ano, por problemas de lesão, infelizmente tá afastado do campo, porque se ele fosse aquele Pablo do Atlético Paranaense, ele estaria sendo um artilheiro do São Paulo, se é que não é ainda, né? Porque esse ano nós ficamos muito fadados de gols, né? Nós não balançamos tanto as redes, né? O ataque do São Paulo. Infelizmente o Pablo, se eu não me engano, é o artilheiro do São Paulo aí com 5, 6 gols, se eu não me engano. Infelizmente ele tá machucado, né? E jogador valiosíssimo aí pro time do São Paulo, que o São Paulo pagou 31 milhões de reais. É um primeiro jogador que o São Paulo definitivamente gastou demais, pagando 31 milhões de reais, e para mim eu achei uma excelente contratação, e para mim eu ainda acho que ele vai dar muito fruto com a camisa do São Paulo. Claro, se ele não tiver lesão, o que eu acho muito difícil para esse departamento médico do São Paulo, que é, pelo amor de Deus, mano, é difícil a gente poder falar desse departamento médico. A gente cobra, mas os caras infelizmente não mudam a postura. Continua aí muitos jogadores aí no departamento médico e a gente não pode fazer nada, mano. A gente infelizmente só tem que torcer pela melhor dos jogadores, e o Pablo é um deles. Eu espero que ele volte com tudo, que ele volte 100% e volte fazendo o que ele sabe de melhor, que é fazer gol. Em segundo lugar aqui pra vocês eu coloco ele, mano, o profeta Hernanes. Hernanes, que tá nessa terceira passagem aí do São Paulo, ele chegou esse ano, né? As duas últimas passagens deles foi muito boa, muito produtiva, e foi onde ele começou, né? Ele começou no São Paulo em 2007, meus amigos, e olha só,
Fez 185 jogos, marcou 29 gols e deu exatas 3 assistências, velho. Aí, mais ou menos, na segunda passagem dele do time do São Paulo, foi campeão do São Paulo, exato, mais ou menos em 2007, aí conquistou o título brasileiro, eu acho que o título de 2008 também, acho que ele foi bicampeão brasileiro com o São Paulo, e aí ele fez muito gols, jogou pra caramba e deu assistência, mano. E se eu não me engano, ele voltou em 2014, 2013, 2015, se eu não me engano, quando o São Paulo estava prestes a cair pro rebaixamento, ele fez aquela segunda passagem dele do São Paulo, onde se não fosse ele para salvar o São Paulo do rebaixamento, o São Paulo estaria na segunda divisão, meus amigos. Então, mano, nessa terceira passagem dele do São Paulo, ele assinou até, se eu não me engano, até dezembro de 2021. E olha só, o São Paulo pagou 3 milhões de euros por ele, mano. Exatos 3,2 milhões de reais, se eu não me engano. E ele assinou até dezembro de 2021. Então é um jogador importante, né? É um jogador que também, por conta de lesões, por conta de desgaste físico, não é? Por não estar aparentemente em forma, infelizmente não vem aí dando resultados, infelizmente não vem jogando muito bem, não vem sendo aquele Hernandes que a gente conheceu, que a gente viu ele jogar, realmente o profeta ainda, né? Mas ele é um jogador muito importante para o São Paulo, é um jogador de grupo, é um cara extremamente do bem e que é muito importante pra gente, mano. É muito importante pro nosso meio campo e que, sinceramente, se não fosse essas lesões, ele estaria voando, estaria no ritmo de jogo, estaria dando assistência, estaria fazendo gol, estaria fazendo um monte de coisa, mano. O Hernandes, ele é um jogador importante pro time do São Paulo, por isso eu coloco ele como um dos jogadores, uma das contratações mais caras do São Paulo no ano de 2019, beleza? A terceira aqui, que eu acho que vocês já estão muito bem ligados, é Alexandre Pato, meus amigos. Alexandre Pato, que na primeira passagem dele do São Paulo, ele foi envolvido aí com o Jadson, né, com uma troca, apesar de eu não ser muito a favor dessa troca até hoje. Para mim o Jadson era um baita jogador no time do São Paulo, mas na época do Osório ali ele não tinha muito espaço, o Jadson não tinha muito espaço, então houve essa troca aí de São Paulo e Corinthians. O Pato veio pro São Paulo e o Jadson veio pro Corinthians, onde no primeiro ano o Pato aí, infelizmente, ele não se adaptou ao time, o cara não corria, não fazia gol e a torcida começou a pegar muito no pé dele e o Osório acabou deixando ele no banco, velho. E ele acabou sentindo muito isso e aí ele, se eu não me engano, foi no segundo semestre, ele deu a volta por cima, começou a fazer muitos gols pelo time do São Paulo. E aí, se eu não me engano, ele ficou no período aí de um ano e foi pra China, eu acho. Foi pra China, jogar na China. Infelizmente a gente sentiu essa falta. Eu, particularmente, senti essa falta, a falta dele. Porque, igual eu falei, mano, o São Paulo precisava de um cara que fizesse gol. O São Paulo precisa de time que faz gol. Precisa de atacante que faz gol, não é de atacante que volta pra marcar. Não, é atacante que a partir do momento que o meia toca a bola pra ele, é gol, é gol, é gol. Tudo que ele toca é gol, é gol, é goleador, mano. A gente precisa de goleador. E o Pato, apesar, né, desse ano o São Paulo ter contratado ele, não ter sido especificamente a favor dessa contratação, ele é um jogador importante, ele é um jogador que infelizmente também tá machucado, né? A lista aqui dos 3 primeiros aqui, infelizmente, tá machucado, o Pato tá machucado. Mas ele é um jogador importante, é um atacante decisivo, infelizmente que não tá nos padrões do Cuca, mas ele é um jogador importante, ele é um jogador decisivo. Então o Cuca sabe que mesmo ele não se encaixando no esquema dele, ele é um jogador que ele é decisivo pra caramba, mano, e vai ajudar o São Paulo com certeza. Vamos lá, o Pato assinou por 4 temporadas e ele vai ganhar exatamente 1 milhão, se eu não me engano, 1 milhão por mês aí, mano. Aí, como eu falei pra vocês, na segunda passagem pelo Osório aí, ele acabou se surpreendendo todo mundo. Fez 101 jogos e marcou 38 gols aí. Então, é igual eu falei pra vocês, é um atacante decisivo aí pro time do São Paulo. É um jogador caro que o São Paulo também teve que investir pesado, teve que abrir os cofres. E, velho, ele tá nessa lista aqui de ser um dos jogadores mais caros desse ano do São Paulo e é um jogador decisivo. E eu tenho fé ainda que ele vai dar muito certo aí com a camisa do São Paulo. E o quarto, não menos importante aí, eu acho que vocês estão ligados basicamente, não é? Mesmo ele não tendo sido comprado por nenhum time, porque ele estava livre do mercado, eu coloco aqui Daniel Alves, mano. Daniel Alves é um jogador realmente que ele elevou o patamar do time do São Paulo, eu venho falar disso aqui em outros vídeos, não é? Ele chegou no São Paulo aí sem clube nenhum, tava
assinou clube nenhum e com muita luta, muito esforço aí. O Raí, se eu não me engano, foi o Raí, conseguiu convencer ele a jogar pro time do São Paulo também. Eu acho, por ser um fator também que ele é torcedor do São Paulo também, que ele torce pro São Paulo, isso também influenciou muito pra ele vir pro São Paulo, e ele elevou muito o patamar do São Paulo, apesar, né, desse ano, infelizmente, ter acabado pra gente, né? A gente só tem o brasileiro, porque a gente foi eliminado de várias competições. O Daniel Alves, pra mim, é um dos jogadores que, mesmo se o São Paulo gastar dinheiro, pra mim é um dos jogadores mais caros no mercado. Se eu não me engano, mano, o Daniel Alves ele vai estar no São Paulo. Ele assinou por exatos. Ele assinou um contrato de 3 anos pro São Paulo e vai ganhar um dos maiores salários aqui do Brasil. Se eu não me engano, vai ganhar 1.500.000 aí pelo time do São Paulo. É um jogador também importantíssimo também, que não só por ser um lateral, e também por ser um volante também. É um jogador que eu creio que, na minha opinião, vai dar muito certo aí no time do São Paulo, vai fazer o patamar do São Paulo evoluir muito, e a gente espera que, por esse fato dele ser um jogador que ele é muito campeão, por ele ter ganhado muitos títulos, eu espero que ele traga essa energia e essa motivação para a cabeça dos jogadores do São Paulo, que os jogadores do São Paulo entendam que o São Paulo é um time grande, é um time vencedor, e que a gente não pode ficar parado no tempo 11, 10, 20 anos sem ganhar título nenhum, mano. A camisa do São Paulo é muito grande, é muito pesada, e vocês, jogadores, têm que acordar para isso. Tem que ver que o São Paulo é um time campeão, é um time vencedor, mano. Então, velho, o Daniel Alves nesse momento vai ser muito importante pro psicológico dos jogadores, não só em questão da bola, em questão dele ser um cara presença, um cara ali da amizade, que vai poder fazer o melhor ali no ambiente do time do São Paulo. Ele vai mexer com o psicológico dos jogadores. Os jogadores do São Paulo vão ver e vão falar: pô, o São Paulo é um time grande, a camisa do São Paulo é pesada, então eu tenho que dar o meu melhor dentro de campo. Então é isso, se os jogadores entenderem isso, mano, ó, São Paulo volta aos dias de glória, meus amigos. Rapaziada, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo aí. Se esse vídeo aqui tiver muito like, eu trago aqui outros assuntos aqui, referente ao time do São Paulo, quais são os ídolos do time do São Paulo. Se tiver muito like aqui esse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre os 5 maiores ídolos do time do São Paulo. Então, mano, deixa o like aí, que agora vai ter 3 vídeos aqui na semana, né? Tô postando esse vídeo na segunda, então quarta-feira tem vídeo novo e sexta-feira tem vídeo novo, beleza, rapaziada? Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha aí, você que é São Paulino e você de outros clubes, beleza? Mano, aqui é São Paulo e vamos falar de futebol, beleza? Ó, tamo junto e vai tricolor, caralho.